passar esse papel para alguém. Muito bem, 34º encontro. A gente tem feito esses encontros desde 2020, se eu não me engano, foi agosto ou julho que a gente começou. Bem naquela época que todo mundo estava querendo vir para online, não sabia o que fazer, aquela loucura. E aí a gente acabou criando esse espaço que se consolidou como um espaço de encontro, de troca, de aprendizagem. E a gente começou a chamar convidados especiais para trocar, para trazer algum conceito, trazer uma prática. Então é bom para a gente, para mim e para a Carolina, que a gente aprende também. É bom porque a gente resgata pessoas que a gente não fala há muito tempo, que nem o Felipe. E bom para todo mundo que participa, porque acaba que a gente aprende alguma coisa, troca com gente inteligente e se conecta. Então a gente já viu várias coisas surgindo desses encontros. CNPJ já surgiram aqui do Encontro de Prática. Então, Carolina, acho que você é a melhor pessoa para apresentar Felipe Urbano. Nossa, olha a responsa. A gente conheceu ele, na verdade, através de um grande amigo, né, que foi o É, Adrian. que ele Ligou tinha pra gente, falou: certeza, vocês têm que conhecer o Felipe. ele tinha certeza que a gente já conhecia, né? E aí a gente falou, não, não conhecemos. Aí a gente marcou um chopinho, né? A gente saiu. E aí já se conectou e foi muito legal, assim. Então a gente se inspira, a gente tem muita inspiração no trabalho do Felipe. Acho que quando o Felipe ele está sempre inovando, sempre trazendo coisas novas e conectando, né? É uma capacidade de conectar o que está no universo e trazer para uma manifestação muito bonita, assim, que é algo novo, né? Quando você conecta duas, três coisas e faz a sua assinatura ali, você está inovando e trazendo coisas bonitas no mundo. Então é assim que a gente vê o Felipe, e muito obrigada por estar aqui e trazendo aí esse seu trabalho, seu novo trabalho de liderança, liderança e limites. E eu quero muito estar aqui para aprender. Muito bom, Carol. Muito bom. Privilégio estar com vocês. Eu cada vez mais vou entendendo isso na jornada, que no fim o que conecta a gente são os afetos. Afetos. Eu vim correndo para cá. Eu tenho uma jornada com uma liderança que é o Lorival Luz, que ele dirigiu a BRF, e agora está com o Pedro Parente, que era o presidente do conselho da BRF, agora está aqui na Aloha como uma investida. E eu fiquei olhando o time de liderança deles agora, né? Na fala final, porque eu tô aqui por causa do Lorival. Não é porque eu sou o consultor mais competente, porque tem uma reflexão legal, porque a gente criou um jogo. Não é nada disso. Tô aqui por causa do Lorival. E é uma jornada de reciprocidade que eu tenho com esta empresa, é, que é uma parceria perene. Ela é por causa dos afetos que eu tenho por elas e elas têm por mim. E Carol. Eu sei que a gente não quer gastar o tempo da turma com isso, mas dizer que eu aprendi a respirar por causa de você. Eu não sabia respirar. E meu professor de yoga lembra isso o tempo todo. Então, quero dizer que foi um aprendizado contigo. E que Fernando me ensinou essa importância da gente usar isso que nos conecta aqui, que são as estruturas libertadoras. E eu arrisco a dizer que talvez foi o método que mais me modificou em sala de aula. Mais me modificou em sala de aula, sem dúvida. Mesmo tendo feito formação em psicodrama, mesmo eu acabei de voltar de Harvard e fui estudar liderança autêntica. A metodologia foi incrível, mas apesar destas escolhas todas, é, eu olho para a sala de aula e alguém que não tem repertório de estruturas libertadoras, eu falo, tem um negócio que está para trás aí. Tem um negócio que está para trás. Então, honrar o método, honrar essa relação, onde eu me coloco. Obrigado. E eu, turma, Norimar, Maíra, Janaína, Reinaldo, Antônio, eu sou administrador, fui estudar psicologia, fiz mestrado em filosofia, investi muita energia aprendendo sobre digital uma época e voltei agora para administração no doutorado, cuidando de liderança e paradoxos, que é uma abordagem que existe desde o ano que eu nasci, 1987, por duas mulheres, Marianne Lewis e Wayne Smith.
E esse princípio do Paradoxical Leadership Behavior, ele tem crescido na academia. No ano passado foram publicados 167 artigos científicos só nesse tema. E a maioria está vindo da China, pasmem, sobre liderança paradoxal. E acho que eu atendi nessa jornada, acho não, né? Já passou de 100 empresas e esse ano foram 32 que eu contei. E estou acompanhando nesse novo projeto que é a Narrar. Fui sócio da Wisnet 7 anos, por isso que conheci Adrian, era meu sócio lá. Aliás, eu que era sócio dele. E cumpri minha não competição por um ano, acabou em julho, e aí eu fui com força para Narrar. Narrar é rio em hebraico. São as narrativas que vão tecendo ou vão fazendo a gente navegar na liderança. É isso. Narrar é narrativa. E parte do que eu vou dividir aqui com vocês, eu vou abrir para a gente fazer uma intervenção de estruturas libertadoras. Claro, estamos aqui para isso. Uhum. Eu pensei no seguinte: pensei só de escutar vocês rapidinho, como é que vocês. Porque o tema de liderança interessa, o que faz vocês pensarem? Um minutinho, até para conhecer vocês. E aí eu conto 10, 15 minutos sobre liderança e limites, que vai ser o meu editorial de 2025 e certamente será meu novo livro. E E aí depois a gente vai para um exercício comum entre a gente, usando uma das estruturas que a gente aprendeu com Fernanda e Carol. Tá bom? Essa é a nossa agenda, até às 8, mas ela não precisa terminar às 8. Não, ela pode continuar depois em outros momentos, como o Fernando bem disse aqui. Beleza? Reinaldo, Maíra, Janaína, Norimar, se puder, e Antônio, eu queria escutar vocês. É, quais são as questões como é que se conectam com liderança? Ou o que te Oi, boa trazem aqui, noite. né? Desculpa. Pode ir, pode ir. Não, eu tô falando ou o que te traz aqui, né? Uhum. Nesse encontro. É isso. Oi, amor. Vamos lá, rapidinho, gente. Eu cheguei de paraquedas aqui, eu também não conheço ninguém. Estou conhecendo por indicação de uma amiga, que ela é consultora na Petrobras, e me falou, você tem que conhecer eles. Aí, danada, assim, de paraquedas, caí. Então, eu sou Mayra, estou numa transição de carreira, 20 anos no mundo corporativo, em cargos de gestão, muito estresse. É, sempre me saí muito bem como líder, mas enxergando muito sofrimento nas pessoas, muito sofrimento. E hoje, a minha transição de carreira, que está sendo esse ano, está muito recente, estou lançando meu produto como mentora para mulheres. Por enquanto, estou focada mais em mulheres, mas daqui a pouco posso ir para homens também, para ajudar as mulheres a realmente viver o mundo corporativo. É possível a paz no caos, eu falo. É possível porque foi um portal que atravessei, tanto como colaboradora de diferentes grandes empresas, como líder, e realmente quero muito ajudar essas pessoas a viverem um mundo corporativo sem sofrimento, porque tá uma loucura. Então, esse é meu momento hoje, por isso estou aqui. Eu acho que as ferramentas que vocês têm, que vocês trazem, são incríveis. É muito novo tudo para mim, mas é isso. Estou nessa caminhada. Maravilhoso. Maravilhoso, Maíra. É um prazer te conhecer. Que bom que tá aqui. Obrigada, um prazer mesmo. Vou pegar o mesmo paraquedas da Mayra, então, porque também caí de paraquedas. É, na verdade, tanta coisa para dizer, né? Eu queria poder dizer tanta coisa, mas eu vou fazer um recorte aqui. Eu cheguei em vocês, por indicação de uma colega de trabalho, uma nova colega de trabalho, que é consultora da Teia, e eu comecei a me aproximar da Teia, porque eu tenho começado, tô recomeçando várias coisas todos os dias, mas eu tenho me aproximado das temáticas de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Eu sou mulher, cis, branca, lésbica, e coordeno um coletivo LGBT na universidade em que eu sou gestora. Então, eu trabalho em universidade há 28 anos. Sou professora universitária e gestora acadêmica,
Então, portanto, sou líder e coordeno um bacharelado em administração em turno integral, que tem uma linha de formação específica em gestão para inovação e liderança. Em 2017, eu fui uma das 30 mulheres do mundo selecionadas, mulheres gestoras universitárias, para fazer uma formação na UCLA, em Los Angeles, na faculdade de business deles. E estou muito identificada com a liderança, né, pessoalmente, profissionalmente, do lado de cá, do lado de lá. E, e é por isso que eu estou aqui. Eu já namorei o encontro que teve no mês passado, daí não deu. Daí nesse eu disse, agora vai dar. E aí o Covid me ajudou, porque eu estou em isolamento. Então daí eu estou aqui ocupando a minha cabeça, já que eu não posso fazer outras coisas que me desestressam. Então eu vim aqui no meu modo avião, ouvir vocês. Muito obrigada. Show. Bom, vou lá então. Meu nome é Norimar, Minha formação é de física. Você falou que é administrador, eu sou físico, com formação há muito tempo. Migrei aí para desenvolvimento humano há uns 20 anos, sou consultor de desenvolvimento humano há 20 anos, trabalhando com coach e já vi alguns vídeos de vocês, achei bem bacana. Conheço um pouquinho assim, mais de ver mesmo da parte de estruturas libertadoras, mas nunca apliquei. E a minha relação com liderança é trabalhando com líderes, né? Ajudando líderes ter às vezes perder um pouco do medo, né? Porque tem uma responsabilidade muito grande, tem um medo muito grande e é com medo mesmo, né? E entender que a gente não precisa saber tudo e que a gente, se você tiver uma liderança humanizada, se você souber conversar, se você abrir espaço para aprender e para ajudar, sempre vai dar certo, né? É isso aí. Aí vim aqui para conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, ver um pouco mais essa aplicação de estruturas aí que eu acho bem bacana. É isso. Obrigada, Norimar. Boa noite a todos, eu sou o Antônio. Também é meu primeiro contato com vocês. Eu acho que recebi uma mala direta, provavelmente pela parceria de vocês com a Ornelas, não é? Academy, alguma coisa assim. Uhum. E fiquei curioso para conhecer um pouco mais, meu primeiro contato com estruturas libertadoras. Eu venho de um momento de transição, né? Passei 20 anos na última empresa, deixei a empresa no ano passado. Sempre atuei com desenvolvimento humano e organizacional, com facilitação, desenvolvimento de lideranças. E no ano passado resolvi voltar para a escola, então interessante que escutando vocês a gente encontra algumas coincidências, convergências, né? Então também estou fazendo um doutorado atualmente em aprendizagem individual e organizacional e pesquisando sobre liderança e followership, né? Então a tradução eu não gosto muito, né? Mas a seguidança, né? O liderado, né? Nesse processo, enfim. Passei também, fiz formação em psicodrama, grupos operativos. Então, acho que são ferramentas que ajudam bastante, complementam, né? A nossa formação. E estou muito curioso para conhecer mais sobre estruturas libertadoras. Acho que só falta eu. Bem, também vou tentar falar rapidinho, tanta coisa para falar. Simpatizo com o que a Janine falou. Eu tive contato com estruturas libertadoras, acho que especialmente com a Susan e o Stephen. Fiz um LS Studio com eles, do Greater Than. Tive contato com vocês, Carol e Fernando, acho que muito tempo atrás. Fiz uma ou duas sessões. Eu era head de aprendizagem da Ecos, Laboratório de Inovação. Saí de lá em 2022 e lá eu montei um curso junto com a Cuca Rigini, com o Caio Vação, sobre especialização de facilitação. E de lá a gente vem desenvolvendo essa ideia da liderança facilitadora, né? Que sai desse pódio, que sai desse lugar de poder e de sabedoria e trabalha a distribuição, trabalha a emergência. A gente chegou a tocar em algumas coisas
relativas à complexidade também. A gente ficou muito apaixonado por esse tema e eu venho desde então facilitando grupos e trabalhando com facilitação. E me interessou muito o tópico liderança e limites, porque às vezes com, com esse tema vem uma onipotência, né, da gente precisar saber e fazer e alcançar e vamos lá, essa coisa da meritocracia. Eu falei, não, a gente precisa desconstruir um pouco esse papo, né, e vamos entender o que que não é, o que a gente pode aprender com o não fazer e com os limites. E aí eu vim parar aqui com muito prazer e estou muito sedento aí para aprender com vocês. Muito legal, muito legal. Prazer, prazer. A gente tem uma série de questões que foram aparecendo aqui. Que grupo, né? Que grupo. É muito interessante ter essa sensação de que as estruturas libertadoras vai ajudar a gente a ser melhor do que só eu falar. Então, acho que a gente vivenciar a estrutura ajuda muito mais a gente construir conhecimento do que eu aportar minha experiência e o conteúdo. Eu vou inverter a lógica. Eu vou partir de uma estrutura e a partir de uma estrutura eu trago conteúdo que pensei e aquilo que eu estou trazendo, refletindo a partir das vivências de vocês. Há uma coisa em comum neste grupo. Tá todo mundo tentando repensar o que é liderança, sem exceção. Todo mundo está olhando para o universo que a gente está observando e acho que essa é a minha jornada. Eu escrevi um livro este ano que é Lideranças Possíveis e só o nome de possível já conversa com a maioria das coisas que vocês trouxeram aqui. A gente investe muito tempo desafiando as pessoas em coisas que elas não dão conta ou vendendo coisas que elas não vão conseguir fazer. É, E aí a gente tem espaço de exploração intelectual, mas eu queria que a gente sentisse antes, porque estruturas libertadoras é sobre isso. Para quem não conhece estruturas, eu vou trabalhar em cima das muitas opções que tem, em cima de uma que é traduzida para o português como entrevista apreciativa. Entrevista apreciativa, ela é uma estrutura que a gente utiliza, ou eu aprendi a utilizar com o Fernando e a Carol. Se eu aprendi a usar direito, eles vão dizer isso depois. Isso é um assunto para outra hora. Mas eu aprendi a usar com o Fernando e Carol como um espaço onde você precisa acessar a sabedoria coletiva antes de aportar qualquer conteúdo. Então, eu vou dividir minha liderança com vocês no modelo que todo mundo está propondo aqui. E como é que vai funcionar? Eu vou disparar uma pergunta sobre liderança e limite. E a pergunta, eu vou escrever ela aqui, embora eu não precisaria escrever, porque eu sei que o Fernando vai escrever no chat, porque também foi ele que me ensinou a facilitar virtualmente. A minha pergunta é: qual é uma história que você tenha vivido que você encontrou um limite? Qual é uma história que você tenha vivido que você se deu conta de um limite, que você encontrou um limite? Uma história em que você estava numa determinada situação, em algum contexto, e você encontrou um limite. Essa história, ela pode ter uma diversidade de limites. Pode ser que o seu corpo tenha acusado um limite. Pode ser que seja um limite que a sua mente acusou em algum tipo de questão. Pode ser um limite da sua tolerância. Pode ser um limite da sua responsabilização por algo. Pode ser um limite numa determinada agenda de mudança. Pode ser o limite do otimismo. Pode ser um limite do risco. Pode ser um limite de resiliência. Pode ser um limite de perfeição. Ou pode ser um limite de poder. Uma história em que você tenha vivido, em que você se confrontou ou se encontrou com o seu limite. Seja ele de que natureza for. A hora que você souber, eu vou pedir só para você acessar qualquer anotação que você tenha e você escreva: a minha história é essa.
E aí você dá um nome para ela. Ok? Carol, eu posso. É consciente a minha escolha, tá? Posso segurar o Fernando na sala comigo e você formar dupla com um dos participantes? Posso? Pode? Sim. Vou entregar esse privilégio para um deles. Com o Fernando seria menos, então vou colocar lá em cima. Sacanagem, Fernando. É, uma história de limite, ok? Como é que vai funcionar? Você vai sentar de frente de uma dupla e a atividade vai durar 15 minutos. O Fernando vai colocar o timing aqui. Você vai cair numa sala com uma dupla. E a recomendação é muito simples. Você tem 7 a 8 minutos para falar. Na conta de um engenheiro aí vai dar 7 minutos e meio, no máximo. E a hora que você está escutando, eu queria que você capturasse uma única coisa. O que foi determinante para esta pessoa encontrar o limite dela. Estou sentado de frente para Carol, ou estou sentado de frente para Fernando e Fernando está contando a dele, certo? Em 5, 6, no máximo 7 minutos, ele vai contar. Você vai extrair uma coisa que foi determinante para esta pessoa encontrar o próprio limite. Ok? Ok. Esse é o nosso próximo passo. Fernando, vou pedir gentilmente para você dividir essa turma em duplas, colocar um timer de 15 minutos. Aí, Fernando, cara, olha, eu vou precisar nascer de novo. Vou precisar nascer de novo para chegar no que ele colocou no chat. É isso, cara. É isso. A gente É adaptou isso. para 12. A gente Ever. adaptou, é. Ever. Melhor facilitador ever. É um negócio absurdo. Só uma coisa, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Fernando em vários contextos. Eu não conheço alguém que faz isso. Então, se você tiver dúvida, você olha no chat. Tá bom? E Você aí, sempre. Carol, você vai na sala 3. Tá Pode ser. bom. Beleza? Eu tenho que me colocar Resumindo, de roxo, uma né? pergunta, duas histórias. Você tem só um entregável. No seu coração, guardar uma coisa. O que fez essa pessoa encontrar o limite dela? É isso que eu quero aprender com você. Boa Vamos lá. conversa com vocês. 12 minutos. Ei, Janaína. Janaína, adorei o que você faz. Embora seja bem difícil de explicar rapidinho o que você faz, né? Mas eu entendi. É difícil explicar isso. Porque ela é meio causa, meio trabalho, meio. É. Tem tudo. O Ativismo. contexto, Ativismo. isso. Eu nem expliquei isso, né? Mas daí, nesse meu cargo de gestão, lá pelas tantas, eu reativei esse coletivo LGBT, que é hoje uma função não remunerada e não me define profissionalmente, porque não está no currículo, no Ah, LinkedIn, no Lattes, mas tem a ver com a minha vida, né? é, Pessoal. muito, muito. Nesse caso, até mais que ativismo, a militância, né? Espaço Uhum, de isso, afirmação. isso Isso aí. é muito Uhum. interessante. Ô, turma, foi boa conversa? Muito Como boa. sempre é boa, né? A minha pergunta para vocês é, quando que a gente sabe que alguém chegou no limite? O que que vocês aprenderam sobre isso? Em uma frase. Quando Deslocar. bate no valores pessoais. Em valores pessoais, Carol, dá um pouco mais de contexto pra gente aí. Falou em uma palavra, eu tentei, que só valores ia ser muito pouco, né? Falei aquela palavra há pouco, né? Ó, posso dar Aquela uma palavra. sugestão, Felipe? Da Usa uma galera frase. objetivar lá no Butter e depois Boa. compartilha, que aí dá uma organizada nos pensamentos. Ah, pode Pode ser, pôr uma ótimo. coisa a Entrar mais. aqui no chat e escrever a frase. Isso. É, Ótimo. tem um link ali no chat que vai abrir um navegador. Você vai ter que colocar o nome, se eu não me engano, só o nome rapidinho e aí você pode escrever uma frase que quiser ali e vai ficar Extraordinário, aparecendo Fernanda. automático. Acho que depois que a gente escreve e lê o que os outros escreveram também, dá uma. Coloca uma frase, Janaína. Pensa numa frase daquela de camiseta que vai vender um monte.
Nossa, que maravilhoso, cara. A ferramenta é a resposta, que fique claro. Pós-conforto físico. Era do Reinaldo, né? Você que falou dele, né, Reinaldo? Não, eu falei aqui no chat deslocamento, mas eu Ah, escrevi deslocamento. ultrapassar uma fronteira. Ultrapassar uma Eu fronteira. escrevi desconforto físico por causa da Mayra. Brilhante. Quando o É, Dari... é. Ah, desilusão. Ah, brilhante. Brilhante. Valores Mayra pessoais. tá no celular, né, Mayra? Eu peguei aqui do chat e vou colocar lá para você. Oi, não entendi. Você tá no celular, né? Corpo Tô. manifesta meu limite. Eu Eu peguei o que tentei você entrar, eu escreveu. tentei entrar, mas deu pane aí, então Eu peguei o que você escreveu no chat e coloquei lá. O tá. corpo manifestou meu limite. Então já tá ali. Uhum. Valeu. Excelente, gente. É, a gente poderia fazer uma série de processamentos em cima dessa conversa. E eu quero manter ela no pano de fundo para trazer a temática a partir das reflexões que foram feitas. E aí vocês vão aportando a partir das histórias, tá bom? Eu sempre, quando eu estou em sala, eu digo que eu nunca falo mais que 20 minutos. Não importa o tempo da intervenção. Nunca, até em palestra. Eu faço pausas de 20 minutos. E, e eu vou me esforçar para falar em 15. O que eu pensei em falar a partir dos exemplos que trouxeram. Eu estou me preparando para, em fevereiro, fazer um TED Talk de 12 minutos. E é muito difícil fazer um TED Talk. Eu não sei se alguém já fez aqui, mas é muito difícil. Você sintetizar uma ideia em 12 minutos, que é o desafio que eu me coloquei, e você ficar pensando que o tamanho do nível democrático que essa ideia tem que ter, em quanto tempo, e falar um negócio que é do coração, essas coisas todas. Enfim. Então eu tô nesse dilema todo. E a temática que mais tem me puxado, que é o que puxa a série que o Fernando compartilhou no convite, que é solo, um exercício de estar com lideranças o tempo todo no meu exercício profissional e entender que as lideranças precisam encontrar chão para coisas que a gente não tem resposta. Os livros não ajudam e a gente vai fazer benchmark e as realidades não se parecem com a nossa. Então, esse grande arcabouço, que é o solo, é como é que a liderança encontra chão. E o primeiro argumento que eu uso sobre o solo é de que o exercício de liderar tornou-se impossível. A, a Janaína traz uma temática profundamente importante para a gente, que ela vai desde de letramento até o nível supremo de engajamento, até a gente conseguir transformar isso em política pública. E não é uma posição para uma liderança estar alheia a essa realidade. Então a gente tem uma temática de diversidade. Uma liderança hoje dentro de uma organização não sobrevive se ela não tem um diálogo das temáticas de sustentabilidade. Mas também vai andar pouco se não conseguir entender de inteligência artificial. A distância de conseguir entender o que o acionista quer, o que os times pedem, a lógica que é construída pelos clientes, a administração que a gente tem sobre os fornecedores e o conhecimento de negócio. Também não é possível avançar se a gente não cuida da nossa saúde mental e da saúde mental do time. Também é pedido que uma liderança consiga desenvolver o máximo das suas capacidades e a expressão o suficiente não existe. A gente sempre quer mais e, de preferência, de um jeito que a gente nunca fez. Então, até os ciclos de aprendizagem têm pouco valor, porque a gente pede para fazer diferente o tempo todo. O lugar do conforto
não é possível. Neste ambiente, para mim, quando uma liderança esportiva como Simone Biles para na trave, quando Rafael Medina decide não competir mais, quando Pepe Guardiola quer bater no torcedor porque a performance não tá boa, para falar de esportes, quando a gente tem um mundo em que a maior referência de liderança emergente como inspiração precisa sair do seu lugar e é criticada porque escolheu ser mãe, que é a liderança para mim, que é a última referência que a gente tem no mundo, que é de Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia. É a minha maior referência de liderança hoje, como publicação histórica dos últimos tempos. E é nesse lugar que eu calquei o possível, solo por uma liderança possível. A primeira investigação que fiz foi uma investigação sobre sentimentos possíveis. Então, eu mapeei 15 sentimentos de liderança e como é que eles nos atravessam, e em histórias que eu vivi com lideranças. Então, tudo o que foi compartilhado no livro é sobre isso. Nesta nova jornada, eu entrei em limites, que é o conteúdo da nossa conversa aqui. E eu queria dividir com vocês o texto que abre este editorial. Eu não vou publicar ele aqui porque ele não está pronto, mas eu quero ler para vocês. O que eu quero incutir na liderança sob limites? Limites não é um defeito, é uma sabedoria. Limites é a arte da harmonia. Limites não é falta de coragem, é não esgarçar o tecido da vida. Limite não é uma acomodação, mas equilíbrio. Limite não é vagabundear, é esforço sadio. Limites não é comprometer a resiliência, é respirar durante a jornada. Limites não é falta de esforço, é evitar a violência a todo custo. Limites é uma sabedoria da pausa. Limites é um resgate da humanidade. Dividindo duas histórias que me inspiraram a escrever Limites. Eu atendo em mentoria hoje o CFO de uma empresa com capital aberto em bolsa fora do Brasil. E ele me liga uma sexta-feira e diz assim: vou precisar cancelar a mentoria hoje, porque eu estou no carro com o CEO, indo para o nosso principal fornecedor, a gente está com 2 faturas atrasadas, e agora vai vencer a terceira. E enquanto eu falo com você, eu vou desligar, e se a gente não conseguir reverter esse cenário de pagamento da fatura, eu já estou com um comunicado ao mercado da recuperação judicial. Ele cancelou a mentoria comigo, enquanto ele conversava com o CEO no carro. Na outra, o advogado que ia fazer recuperação judicial. E naquele momento, eles iam bater no muro. A reflexão que eu fiz é como é que um CEO deixou essa situação chegar assim, como é que um CEO, o CFO se submete a estar nesse lugar, e como é que essa empresa, o que ela está fazendo com os limites das pessoas. A segunda experiência que tive, que me levou para esta conversa, é que eu estou atendendo em mentoria um diretor com 3 casos de assédio. E foi interessante porque eu fiquei me perguntando várias vezes, a minha terapeuta me perguntou isso. Assim, por que você escolheu atender? E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de responder. Dois casos, Carol. Dois de assédio moral e um que se configurou como sexual. A expressão que ele usou numa brincadeira com uma mulher foi dizer, ela que cuide do decote dela para bater meta. E nesse contexto, contando para minha terapeuta, ela fez uma reflexão sobre o meu limite como consultor, fez uma reflexão sobre o limite da pessoa, fez uma reflexão sobre o limite da empresa e fez uma reflexão sobre o limite dessa condição. E aí, só um dado, eu fui uma criança, tudo bem a gente estar gravando, viu, Fernando, porque isso não é um problema para mim. Eu fui uma criança que foi abusada na infância. Então, eu fiz minha jornada toda ao longo da vida para lidar com o meu próprio, a situação de abuso sexual.
E quando eu comecei a conversar isso com minha terapeuta, ela falou assim: você pode achar outra terapeuta para tratar esse caso só? E a Lloyd, como terapeuta, colocou o limite dela. Quando eu olhei tanto a situação do CFO quanto desse diretor, e é lógico que sua cabeça deve estar assim: essa pessoa foi demitida, essa pessoa está na empresa, como é que não prenderam ela e etc. Por que que. Surgiu várias perguntas aqui, né? Eu vou deixar a gente nesse lugar. Não vou dar seguimento do que aconteceu, como que aconteceu e etc. Mas é uma reflexão sobre limite. E é interessante quando eu ativo esse lugar, você escutando, você também faz uma reflexão sobre os próprios limites, né? A minha questão é por que que a gente não pensa sobre isso? Colocar luz no limite da liderança para mim é a gente abrir esta janela onde a gente dê condição de espelhamento para que as pessoas reflitam sobre os limites e os compromissos que elas assumem. Eu tenho uma empresa que eu estou atendendo agora no final do ano que está triste porque entregaram 138% da meta. Mas eles tinham se comprometido a entregar 152. Todos vocês já viveram algo parecido. Onde é que estava o limite do CEO na conversa com o conselho? E eu queria dividir com vocês, que ainda vai ser publicado, mas os 10 limites que eu escolhi. E aí eu queria ecoar as coisas que vocês trouxeram. Assim como o desconforto físico, o corpo manifestou meu limite. Aliás, foi o que me levou para procurar minha mentoria com a Carol quando eu fiz. Lembra, Carol? O mar tá alto e eu não aprendi a nadar no lugar que eu não encontro o meu pé. Esse é o pedido para Carol na conversa que a gente teve. O primeiro limite é do corpo e a final do texto do editorial é que o corpo é sagrado. Uma liderança encontra limite quando toca a sacralidade do próprio corpo. O segundo limite é o da tolerância. Uma liderança encontra limite quando não aceita, independente da inferência, interferência ou daquilo que é pedido. Eu sei que cheguei no meu limite quando eu não aceito alguma coisa. O terceiro limite é o limite da responsabilidade. Há uma série de coisas que acontecem ao nosso redor, que a gente é participante e não responsável por elas. A gente subverteu a condição de protagonismo e adoeceu as pessoas, pedindo para que elas atravessem rios cheios de jacaré com faca-panco na mão. Vá ser protagonista. E isso desfaça-se da sua de responsabilidades que não são suas. O outro limite é o limite da mudança. Há mudanças que quebram espinhos dorsais. Até onde é possível fazer mudança em alguma coisa ou em algo? E como que a gente lida com o limite do que pode ser mudado e o que não pode? Há coisas que não podem ser mudadas. Há coisas que não podem mudar, porque senão elas se perdem, elas se destroem. E aqui eu me conecto com os valores pessoais. Há um limite do otimismo. O otimismo infantiliza quando ele passa do limite. Ele abstrai, ele perde o toque com a realidade. Tira a gente dessa condição de lucidez. É, Encontre o pé no chão. O limite do risco. Este CEO se orgulha toda vez que eu encontro ele, que eu atendo o CFO dele, de que ele é um empreendedor que se arriscou muito. Meu conselho para ele hoje é qual é o seu lugar de autopreservação. Eu tenho muita preocupação da referência de um mundo em que um homem que colocou 55 milhões de dólares no mundo capitalista para salvar a própria empresa e hoje bateu a fortuna de 400 bilhões de dólares, que não ter a mensagem que não ter autopreservação. E eu estou pegando dinheiro porque é o valor do capital na referência de liderança que a gente tem. Que não ter autopreservação é uma coisa que a gente deveria fazer enquanto liderança. E esta pessoa é o braço direito do presidente dos Estados Unidos. Me preocupa muito uma liderança que não tem autopreservação. E no limite do risco, a autopreservação.
Na resiliência, a lembrança que árvores são firmes e flexíveis. Por mais rígido que um carvalho seja, ele se adapta às condições de ambiente durante centenas de anos. Uma sequoia está lá no ambiente dela porque ela está há 100 anos, há 20 anos, há 300 anos, exercitando flexibilidade e adaptação ao ambiente. Há um limite da resiliência. Há um limite da perfeição. Há perfeições que são violência. Para quem assistiu Whiplash e para quem assistiu The Bear agora, há uma perfeição que violenta. Porque a gente quer tanto que seja perfeito que o mais importante é que seja perfeito. Não importa o que as pessoas estejam. Tiram as pessoas da condição de sujeito e tornam elas objeto da entrega. Você é um objeto entre mim e a perfeição que quero exercer. É... E há um limite do poder. Ninguém pode tudo. Ninguém. São 10 limites que eu tenho refletido. Vão ser a pauta do meu próximo livro. Saem como um editorial em janeiro. E é o que vai pautar meu ano no ano que vem. Essa é a minha reflexão de liderança que eu queria dividir com vocês e ecoar de que uma desilusão fala muito sobre o limite das nossas expectativas sobre o outro, né? Que o limite de dar e receber é bonito isso, o livro do Adam Grant que tem esse nome, né? Os takers e os givers. Tem um limite do basta, até onde estão tomando de nós, né? Então, gente, essa era a minha fala sobre liderança e limites, a partir das experiências. Eu estou aberto para a gente fazer o que a gente quiser. O que vale? Vale eco? Vale reflexão? Um eco é assim: esta fala me conectou, esta frase me conectou. Vale uma reflexão, me fez pensar que. E vale uma pergunta. Então, estamos aqui para a gente conversar. Vai lá. É Maíra ou Mayra? É Mayra, é Mayra. Mayra. Cara, é incrível, parabéns, tá? Aqui meu, sou formiga, assim, porque eu acho que tem pessoas que têm, não é da Terra, são coisas, né? Acho que a espiritualidade manda muitos anjos ali, porque a Terra tá doente. Mas ao mesmo tempo que te escutei, me deu uma coisa muito incrível, me deu uma coisa também muito angustiante. O mundo corporativo desafia o tempo inteiro os limites. E eu te falo, porque você está dando as mentorias para os grandes empresários, né, que estão querendo descer isso com responsabilidade para baixo. Mas e os que estão embaixo? Porque assim, passei por muitas empresas, grandes empresas aqui no Brasil e no Uruguai, e em todas só mudou o endereço. Então, a liderança está muito despreparada, muito. E eu que estou mentorando essas mulheres que estão assim, chega mulher que trabalha no banco, meu Deus, aquelas metas estratosféricas que duplica o tempo inteiro e abuso emocional, mental, tudo isso que você falou, tudo está sendo levado ao limite. E as pessoas estão doentes, assim, falar em burnout, falar em ansiedade, todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais doentes, falando em saúde mental. Então, o que eu faço? Eu fico com uma sensação, meu Deus, o que eu faço? É. Porque o mundo corporativo, eu vim muito do varejo, né? O varejo de moda, há muitos anos trabalhando com moda. Ciclo É uma curto. meta atrás de outra, é consumismo atrás de outro, é lançar uma coleção atrás de outra, é comprar mais, é vender mais. O banco mesmo, meu Deus. O mundo financeiro, que lucro, 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 ele não tá nem aí que as pessoas estão adoecendo, não estão nem aí. Então, o que você me fala? Que É, fiquei. sim, sim, sim. Eu vou falar onde me toca, tá? Ô Mayra, eu tenho a minha vivência com varejo de Uhum. Zara, Renner Isso, e moda, né? E isso, agora esses Pernambucanas e aí. Marisa. Então, é Sim. um cenário que ele me mobiliza muito. Existe uma coisa para mim e é o que me mobiliza a ter uma consultoria hoje e Uhum. chamá-la de Rio.
Uhum. Acho que a grande missão que eu tenho, e eu acho que eu compartilho com vocês com outro nome, é se essa pessoa está num rio de lama, navegando no rio de lama, a minha função é colocar uma bússola na mão dela. Sim, eu penso igual. Uhum. E essa é a minha grande metáfora, Uhum. tá, Nanar? Uhum. Por que Uhum. que eu sinto essa bússola? Uhum. Porque existem várias questões que esta pessoa, e acho que esse é o paradoxo do protagonismo, né? Esta pessoa é vítima em tempo permanente. A gente é Uhum. vítima de um sistema em tempo permanente. Em contrapartida, a nossa capacidade de fazer escolhas neste Concordo. momento de vida, como adulto e etc., também é possível de ser feita. Não na totalidade, mas há mundos de É escolha possível. para essas lideranças. Uhum. A minha função, e acho que essa é a grande questão para mim, é quais são esses limites que você vai estabelecer para você conseguir prosperar nessas contradições todas. Uhum. Tem uma Sim. premissa para mim da tradição judaica que eu acho linda, que é judaico-cristã nesse caso, né? Eu não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu Uhum. acho linda essa expressão, porque eu não consigo entrar lá no CFO e dizer assim, bicho, sai desse lugar. Mas eu consigo estar junto com ele e falar assim, ó, dado que você está nesta condição, como é que você navega melhor nela e cria instrumentos para conseguir prosperar neste mundo de contradições? Como é Concordo que 100%. você consegue criar? E acho que isso passa por reconhecer limite. Uhum. Eu vou dar um momento que eu vivi, cara. Em vários momentos, a Carol tá aqui, na minha jornada com ela falou assim, ó, será que isso aí não é uma borda que você vai precisar contornar? E eu Uhum. fui construindo, amadurecendo, construindo meus próprios limites de coisas que eu vou Uhum. aceitar fazerem comigo e coisas que eu não vou aceitar, cara, na jornada. E aí Sim, imagina numa criança que sofreu abuso, o quanto é difícil colocar limite para os outros, né? Porque a sensação sim. de impotência é eterna. Você não pode interferir no ato que o outro está fazendo com você. Mas não é verdade. A gente pode interferir. Então, o meu caminho, essa é a resposta que eu tenho para mim. Não sei o quanto ela é útil para você, É mas super. foi a jornada que eu encontrei. Concordo, A jornada que eu concordo. Ai, caiu o celular. Concordo. Eu penso como você. muito bom. É isso, se trata disso, de trazer luz e eu sempre é possível a paz no caos, porque não se trata de mudar o mundo lá fora, a gente não vai conseguir, mas a gente consegue mudar a gente. E encontrar teus limites faz parte desse processo de autoconhecimento. Se você se conhece, você cria sua borbulha, o mundo lá fora pode estar explodindo, mas você está em paz. Então, eu concordo 100% com a tua colocação. Boa, boa. Obrigada, tá? Carol? Bom, eu sempre acho que autoconhecimento é o Hum, caminho, mas eu também. independente disso, é uma coisa que ficou o tempo inteiro na minha cabeça aqui me vindo, né? Me perguntando o quanto que o limite já não que é um momento onde, cara, nada mais pode acontecer, né? Então, o quanto que esse autoconhecimento ou como eu posso olhar para o antes. Eu lembro de uma pessoa que falava assim: para aprender eu preciso bater a cabeça na parede. Para mim, bater a cabeça na parede é o limite, né? Aí, será que a gente precisa sempre bater a cabeça na parede ou a gente pode parar e olhar e falar: opa, a parede está chegando e eu não preciso chegar no meu limite e eu posso tomar uma decisão antes disso? Eu fiquei pensando, quando você trouxe os 10 limites, eu fiquei pensando muito nessa situação, né? O quanto que eu tenho algo que pode me ajudar a não ter que bater a cabeça na parede. Antes disso, eu já percebi, já vi e já consegui mudar o rumo para não ter que explodir, né? E, e aí outra questão que eu fiquei pensando também é quando o limite chega no corpo e essa sacralidade do corpo é porque ela já passou pelo espiritual, pelo anímico, pelo etérico, já veio vindo. Aí Uhum. chegou no corpo, puf, né? Então, como e o que fazer para que antes que chegue nesse lugar, né? Para uns, talvez o físico aparece antes que para outros e tal, mas enfim, eu fiquei com vários questionamentos nesse sentido, assim. É isso. Esse meu comentário, ou não sei se é uma É, pergunta.
Eu tenho um eco legal disso que é. Uma vez. Você conhecia a Rauna, né? Sim, lógico. A Rauna era uma consultora da Wisnet que. Nossa, aprendi tanto com ela, cara. E ela falou um negócio. Uma vez eu lembro que eu contei pra ela que eu. Contei pra ela de uma situação corriqueira que eu fiquei bêbado. Contei. Então a gente tava contando, conversando da vida. Eu falei, pô, fiquei bêbado aquela hora, etc. Né? E ela falou assim, né? Pô, não é bom você ter descoberto qual era o seu limite com bebida, porque eu não sei o meu até hoje. Eu não fui sacada, só podia sair da cabeça dela, né? Essa reflexão. E tem essa função pedagógica do muro, né? Eu fui numa situação limite, tá? Ô, gente, eu tô com a cabeça bem solta aqui com vocês, tá? Ou da embriaguez, né? Do muro ou da Ou da embriaguez. embriaguez. Exato. Ô, Janeiro, cabeça solta. Sabe um negócio que eu pensei? Eu já visitava sistema carcerário de para falar de liderança para adolescente. É uma situação limite, né? Então, por exemplo, encontrei adolescente lá que tinha matado. Encontrei adolescente lá aliciado pelo tráfico com 8 anos de idade. Então, de tudo, né? E é interessante que a Fundação Casa que ele tem, para cada 10 internos, ele só tinha um reincidente. A gente sempre fala que a política pública é ruim no Brasil e etc. Pô, a molecada se recuperava, cara. E eu acho que a prisão é uma situação limite, por várias razões. E ele é uma forma de muro, né? Ele é uma forma de muro. Esses dias teve um ato de racismo na escola das crianças. É uma situação limite de muro. Então, eu fiquei refletindo no seu eco, que é, cara, quais as situações limites que a gente precisa aprender a dialogar com elas, porque elas são possíveis. Todos nós, sem exceção, se não nos educamos como antirracistas, podemos ser racistas. Uhum. Essa frase é maravilhosa da Djamila, né? Se você não é antirracista, você está sujeito a ser racista, porque é um ato intencional. O mesmo vale para Simone de Beauvoir. O mesmo vale. Se você não é antifeminista, você vai cometer um ato de misoginia ou vai ter um espaço onde você vai ser machista. Então, eu acho que o aprendizado das situações limites, Carol, esse é o meu eco. Nesses extremos absurdos dos muros, os grandes muros Os da grandes. vida. E daí nessa linha das reflexões livres, né? É possível a gente encontrar um limite e não refletir sobre ele? Eu estou pensando na situação que eu compartilhei com a Mayra e a que ela compartilhou comigo, né? Nós compartilhamos os nossos limites e as reflexões decorrentes deles e as reações ao encontro com o limite, porque ambas, no nosso caso, felizmente, reagimos aos limites e até hoje temos um final feliz, porque ela ultrapassou aquele momento de limite e eu também. Então agora essa fala me fez pensar sobre é possível encontrar uma situação limítrofe e não pensar sobre ela? E talvez a gente vai dizer, claro que é possível não refletir, né, sobre ela. É. Será? Na liderança, né? Tem o lugar que mais me ecoa, Janaína. Quando eu estava no mestrado, eu fui estudar o sentido da vida. E um pedaço das situações limítrofes estava muito na experiência do Holocausto. Lendo Primo Levi, que é Isto um Homem. É um livro extraordinário, extraordinário. E é uma situação limítrofe da humanidade, né? E, o, e a reflexão que o Cassirer, que é a pessoa que eu estava estudando, enfim, que foi o grande tema do mestrado, ele falava que o que diferencia a gente dos animais é que as coisas acontecem pra gente e a gente não reage só. Sempre há uma resposta. Então, o Cassirer ia olhar para sua pergunta e ia dizer assim: a gente sempre reflete. Agora, eu não sei se a gente incorpora aprendizado. Isso para mim que é a condição mais difícil. Mas eu acho que não dá para não refletir, porque aquela situação limítrofe cai em algum lugar dentro da gente. Sempre cai. O mundo sempre pede explicação para a humanidade.
para qualquer situação. Então eu sinto, eu acho que a sua pergunta para mim vem nesse lugar de, eu não sei se nem sempre a gente aprende com ele, nem sempre a gente incorpora aprendizado, sabe? E coloca aquilo numa prática, etc. Quando você tem um padrão, né? Quando você vê, você tá de novo batendo a cabeça no mesmo Sim. padrão, a mesma coisa. De repente você refletiu, mas não aprendeu e tá lá, pum, pum, né? Isso. E essa fala da Carol me faz refletir o quanto que a gente está também vivendo uma sociedade da repetição, né? Do meme. O meme acho que é a ilustração maior, assim, de que a gente está condenado a ficar nessa roda, nesse samsara, e tem grandes interesses de que a gente fique nessa repetição e não reflita, e aceite, e fique até num estado de dormência, né? Essa coisa meio numb, assim. E aí a gente assiste maratona séries e fica com essa endorfina. Tem aquele livro, né, da sociedade, como é que é? Cansaço. Tem o do Bill Shanhan, do cansaço, mas é um outro que fala da felicidade, enfim, e que é esse consumo, assim, a todo custo de endorfina, de dopamina, para a gente meio que se livrar dessa angústia, assim, né? Porque os nossos limites estão sendo testados o tempo inteiro. E é uma grande violência, né? Quando você estava falando dos limites, assim, qual que é a tolerância nossa contra essa violência de um sistema que não tem limites, né? Ouvindo a Mayra falar desse sofrimento das corporações, nação dopamina, exatamente. Qual que é o limite do capitalismo, né? Porque é essa força que está empurrando todo mundo para um esgotamento e as pessoas estão trocando suas vidas, suas almas para ter uma vida confortável, para ter a conquista do que está sendo vendido pelos influenciadores, né? Essa coisa comercial assim que é muito triste, com a qual a gente está envolvido e vendo as pessoas não só não refletindo, mas não investindo no autoconhecimento, num desenvolvimento espiritual, em algo que transcenda isso aqui, porque isso aqui realmente é muito triste, né? Que a gente está condenado a viver. Isso é um pouco dessa reflexão que me leva ouvindo um pouquinho de vocês todos. Sociedade do meme é extraordinária, hein? Porque eu nunca tinha feito, eu adoro meme, né? Mas eu nunca tinha feito uma relação do meme como um mimético. Sabe, esse aspecto do totem. Então você pega uma situação, transforma ela num totem e fica reproduzindo ela em diversas instâncias. É uma reflexão incrível, Reinaldo. Incrível, incrível. E é um entorpecer, né? Um entorpecer. A gente está entorpecido. E aí você não toma decisões conscientes, porque eu acho que em tudo isso que a gente está falando, se a pessoa toma uma decisão consciente, ela tem o poder na mão dela de deixar de ficar repetindo, de deixar de ficar nando, enfim, ela pode dar um passo, mas como ela tá nando, ela tá na samsara ou ela tá nesse espaço, né? Ela fica à mercê da situação, né? É. E eu concordo com o Mohan que a vida é insuportável sem um pouco de alienação. Eu adoro essa frase dele. Porque o espaço de abstração também, ele sempre existiu em toda a sociedade, na vida e etc. O que não dá é para só viver nele, né? Pô, viver só no torpor é muito ruim. A gente inventou uma profissão do torpor, cara, que é a artificialidade do influenciador. Não é muito doido isso? É muito doido. Muito, muito artificial. Enfim, é, esse lugar de liderança e limite, para mim, talvez também saia desse entorpecer, da gente se agredir o tempo todo e não perceber, né? Olha que doido, tava nesse exato momento aqui com vocês e tá tendo uma festa aqui embaixo no hotel. Porque eu acabei o evento de liderança, estão fazendo uma festa. Eu preciso sair da sala porque o comitê executivo se reuniu no meio da festa. Vou deixar aí para vocês, tá? De reflexão. Só um, só um fato, assim, ó. Eu não tô nem falando que o copo tá meio cheio nem meio vazio. Só tô dizendo que há um copo. Esse é um fato. Tá aqui, ó. É isso. É isso. É isso.
Eu quero muito. Ah, vai lá, Antônio, por favor. Já Né? faço um. Desculpa. Não, Pois só não. é muito interessante o que vocês estão comentando e estou conectando com um monte de coisa aqui. Enfim, quando você fala do corpo, por exemplo, lembrando de doenças que eu somatizei por lidar mal aí com limites no passado, em relações aí tóxicas com liderança, esse tipo de coisa, né? É, agora, eu acho que, e também queria ouvir a opinião de vocês, né? Mas, até trazendo um pouco da socionomia, né, do psicodrama, tem muito da relação complementar, né? Porque quando a gente fala os contextos, essa coisa do sistema, claro, a gente está falando de diferentes culturas, mas tem muito a gente, né, fala de liderança, de novos modelos e teorias, né? Mas a gente nunca também falou tanto dos líderes tóxicos hoje, né? Quer dizer, gente saindo das empresas, gente desengajada e aquela coisa. E acho que isso tem muito a ver com o liderado, né? Com como o liderado também se coloca nessa relação, né? Ele é passivo simplesmente porque você falou de escolhas, né? Quer dizer, eu escolho ficar nesse contexto, nesse É, sistema e me submeter a isso e, claro, perfeito. tem que eu estou levando com isso, né? Às vezes no curto prazo pode ser interessante, às vezes eu não tenho consciência disso e a hora que eu percebo é tarde, né? Mas eu acho que tem uma coisa importante que é a coragem de às vezes pensar sobre isso, de refletir. A gente falou sobre refletir e não aprender, mas também desaprender, né? Coisas que talvez não façam sentido, né? Nesses contextos, nesses momentos, né? O que vocês acham disso? Eu me sinto impelido a já entrar, tá, gente? Então, se alguém mais quiser complementar, eu tô aqui. É, eu tô muito com você, Antônio. Muito. Eu acho que há uma diferença para mim da condição da vítima, todos nós somos, em várias instâncias, por alguma coisa, e um processo de vitimização. São duas, e sem juízo, mas eu acho que são duas coisas diferentes de quem está na condição. É, ontem, em Ouro Preto, eu escutei um diretor dizer: Felipe, como é que você vê essa questão aí que a gente está trabalhando, se a gente precisa ser subserviente às ordens da matriz? Aí eu não resisti. Eu falei assim, na altura da vida que você tá, com essa experiência que tem, com a força que tem, eu consigo entender que tem um monte de coisa da matriz que te incomode, mas eu não consigo entender ela pautar a sua vida. E deu um silêncio na sala assim. Eu falei, eu tô falando isso numa boa. Porque senão eu vou trocar essa reunião que a gente está fazendo aqui e eu vou para a Suíça fazer a reunião lá. Porque eu devo estar conversando com as pessoas erradas para resolver esse problema que a gente tem. E eu acho que tem um pedaço que é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, Antônio. Senão, isso vai inferir em uma vitimização da empresa como um todo. E isso é irresponsável. Essa é a perspectiva. É uma irresponsabilidade. Da onde eu enxergo, né? Eu queria só pular aqui para dizer que está quase acabando o nosso tempo. E temos agora a nossa ajudante máxima ali chegando, junto com a Janaína, lindíssima. E aí a gente podia, eu queria propor da gente encerrar, para a gente ver o que ficou de valioso, da gente dar um contorno para esse nossa discussão. E aí o que eu queria pedir para vocês é que vocês fizessem uma reflexão individual do que fica valioso dessa prática, desse momento,
O que que você está levando para você? Qual a reflexão? Né? Qual a importância disso para você? A gente passou aqui 1 hora e meia que para mim voou, mas o que que você está levando de valioso? Então, se a gente puder, a gente tem 5 minutos, e aí cada um expressar e cuidando desse tempo, e se expressar e falar o que que fica de valioso para você nessa prática, nesse encontro. Mais do que uma prática, foi um encontro, né? Um encontro sagrado. Ah! Tem mais um. Elas são gêmeas, São gêmeas. invadiram o quarto agora. E aí, se você quiser já começar, Janaína, dizer para a gente o que que fica de valioso para você É engraçado, né? Eu não sabia que elas iam entrar no quarto agora. E a narrativa que eu compartilhei com a. Ó, não pode brigar agora na frente da câmera, a gente deixa pra brigar depois, tá bom? Eu compartilhei com a Mayra justamente a narrativa da gestação das meninas, daí agora elas apareceram aqui. Eu tô levando daqui várias coisas, né? De novo, assim, também lá do começo, a vontade de falar de várias coisas e fazendo um recorte. Mas para mim, essa reflexão sobre os limites, né? Já fiquei aqui pensando sobre vários desses limites, assim. Então, para mim, foi uma grande oportunidade. Quero agradecer. Muito grata. Obrigada, Janaína. Eu vou pegar o gancho. Me deu uma pequena emoção agora, assim, veio um sentimento bem bonito e veio a Xanaína com essas duas menininhas, depois dela me contar a história. Que eu posso falar, gente? Eu escrevi aqui no meu caderno, no limite está Deus, né? E eu senti isso. É, e da forma que eu acho que o Felipe colocou, o limite é sabedoria e o limite é Deus. No limite está Deus mesmo. Então, eu acho que é importantíssimo reconhecer nossos limites, porque é ali que a gente encontra Deus nos guiando e nos levando pelo caminho que é o caminho verdadeiro, né? Então, eu já vinha sentindo isso, mas hoje o Felipe me confirmou o poder do limite na nossa vida. Gratidão, gratidão de coração. Obrigada, Mayra. Na mesma linha, eu, revendo a lista dos limites aqui, refletindo, eu acho o quanto ele é poderoso, né, para a saúde física, mental, emocional. O quanto a gente pode e deve praticar isso, né? Obrigado, Antônio. Para mim, acho que ficou esse pensamento de que o limite ele pode ser manifestado, expressado de uma maneira como uma tradução da saúde, né, de uma relação. E da importância da gente entender que eu sou eu, o outro é o outro, senão a gente confunde tudo, né? A gente se coloca tudo numa massa amorfa, e acho que o limite, como a Carol falou, dá esse contorno e dá essa identidade e esse reconhecimento que nós somos seres diferentes. Queria só lembrar, é tão interessante a gente estar tendo essa conversa essa semana, daquele evento do avião, né? Que foi sobre o limite, né, da mãe que chega com a É criança. Isso é verdade. absurdo, você não tem empatia. E a moça tinha comprado o assento dela na janela e falou não. Foi o limite que ela expressou. E aí deu essa viralização toda e uma grande discussão, né, do que é o limite, quando que a gente pode ser flexível, etc. Gostei demais. Muito obrigado, pessoal, por ter proporcionado esse papo, Felipe, por trazer essa reflexão tão importante. Obrigada, Reinaldo. O que fica para mim é que é a confirmação, né, com diversas histórias, o quanto o limite é importante e que ele é impopular, né? Porque quando você coloca o seu limite, você necessariamente não agrada as pessoas. E tá tudo bem, né? Porque eu estou me respeitando. Eu acho que isso é o que fica para mim o mais importante, né? Se eu não agradar todo mundo, fazer o quê, né? Eu não preciso agradar todo mundo. Acho que já teve talvez uma época que eu precisei, hoje em dia não preciso mais. Obrigado. Obrigada, meu irmão.
A minha expressão é o bastante. O bastante. Jamais terei tudo o que quero. Jamais farei tudo o que quero fazer. Mas essa condição é a condição última. Ter e fazer o bastante. Muito bom. Para mim, fica uma reflexão sobre perceber os limites antes deles se tornarem limites, né? Quais são os indícios dos limites se aproximando? Uhum. Talvez refinar essa percepção seja algo interessante. Então, fico com essa reflexão. Carolina, você abriu, você fecha. É... olha, eu quero mais dessas. Eu achei que foi solto o suficiente, estruturado o suficiente e muito profundo e com muitas reflexões. Eu olho muito para a repetição das coisas, para o limite, para o espiritual, né? E como que a gente traz esse limite do físico, emocional, espiritual e tudo isso. Enfim, eu achei incrível. Eu quero muito te agradecer, Felipe Urbano. Muito bom estar com você. E gosto muito da forma pausada como você fala e da forma como você escuta as pessoas. Eu precisava falar isso. É muito bonito de ver, é muito legal. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Valeu. Fernando, é sempre bom estar co-facilitando com você de alguma forma. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Valeu, gente. Obrigado por terem vindo. E nos vemos em breve. Muito grata. Gratidão. Valeu. Felipe. Um abraço a todos. Até. Tchau. Tchau.